Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos acharam? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos no nome santo de Jesus que o Espírito Santo, o teu Espírito, fale ao nosso coração nessa noite. Estamos, Senhor, diante da tua palavra, estamos, Senhor, diante do teu evangelho e queremos ouvir a tua voz, Senhor. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor aos nossos corações ministrando. Traga, Senhor, a tua presença, fale ao nosso coração, nos mostre, Senhor, a tua verdade. E que venhamos, Senhor, com essa palavra, nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Amém. Bom, estamos aí na série de mensagens no Sermão do Monte, o primeiro discurso de Jesus. Ao longo de vários domingos, nós já vimos que Jesus ele é batizado, e após ser batizado, e interessante, Jesus não começa o seu ministério antes da fase adulta. Jesus não começa o seu ministério, ele poderia começar com um adolescente, mas ele precisou chegar na fase adulta. Ao começar o seu ministério após o batismo, ele começa a percorrer a Galileia, fazer milagres, curar enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho do reino. E ele também chama os discípulos, os primeiros 12 discípulos. No momento ainda no começo do ministério, Jesus sobe uma montanha, um dos picos de Cafarnaum, e junto com ele sobe a multidão que o perseguia. É interessante, irmãos, que a gente olha para o texto e para nós hoje não faz sentido uma multidão seguindo um cara. Uma multidão andando no meio da rua, andando pela cidade, seguindo um pregador. Isso a gente não vê hoje em dia. Mas nos tempos de Jesus foi o que aconteceu, as pessoas seguiam ele. Então sobe a multidão e sobe os discípulos. E nós vimos que a multidão estava muito interessada nos milagres que Jesus ainda poderia fazer. Mas quando Jesus se assenta, os discípulos entenderam, ele vai ensinar alguma coisa. O ensino dele vai ser importante. Vamos tomar nota. E ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então a primeira coisa que Jesus falou foi sobre ser pobre em espírito. E aí nós vimos que ser pobre em espírito é olhar para Deus, olhar para nós e ver, e enxergar, e entender que nós não somos ninguém. Que nós não temos nada para comprar o favor de Deus. Que nós somos incapazes de satisfazer a vontade de Deus.
Nós somos pobres, somos mendigos. E é deles que é o reino dos céus. O reino dos céus não é dos religiosos, mas é dos pobres em espírito, daqueles que se olham no espelho e reconhecem a sua miséria espiritual. Deles é o reino dos céus. Em seguida, nós vimos também que bem-aventurados, e bem-aventurados é o mesmo que feliz, né? É os que choram, porque serão consolados. E é interessante que aí nós vimos também que existe uma sequência, uma cadeia de acontecimentos, ou seja, nós vimos a nossa pobreza, o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos pecadores. E quando isso acontece, irmãos, o que acontece? A gente chora. A gente cai em lágrimas porque nós vemos o nosso pecado como ele é. E como o nosso pecado ofende a santidade de Deus, um Deus que é santo, santo, santo. Então nós somos levados às lágrimas. Mas nós não choramos apenas por causa dos nossos pecados, mas nós também choramos por causa do pecado da igreja, por causa do pecado do mundo. Por quê? Porque assim como o profeta chorava por causa dos pecados de Jerusalém, o pobre em espírito chora por causa dos pecados da igreja e por causa dos pecados do mundo. E ele é bem-aventurado porque será consolado. E ele é consolado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que invade o nosso ser e que transforma o nosso choro em alegria. Mas não é uma alegria como a alegria do mundo, é uma alegria eterna. Vimos que após isso, Jesus fala, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, ou bem-aventurados os mansos. Então nós vimos que aquele que é pobre em espírito e que chorou por causa do pecado, ele se torna alguém que é humilde, alguém que é ensinável, alguém que é manso com os outros. Então ele não é aquela pessoa mais que perde a paciência por qualquer coisa, mas ele entende que aquela pessoa é um pecador também. E a terra será dele. A herança será dele. Em seguida, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E aí nós vimos que a consequência disso, de você ver o pecado, de você ver a sua pobreza, é você desejar de uma forma ardente que a justiça de Deus seja feita na terra. Que a vontade de Deus que é feita no céu seja feita na terra. E um dia nós seremos plenamente satisfeitos. Em seguida, Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E nós entendemos também que não é eu ser misericordioso para que Deus seja misericordioso comigo. Não, não é uma troca que nós fazemos com Deus. Mas Deus já foi misericordioso comigo, por isso eu sou misericordioso com o próximo. E Deus é misericordioso comigo, eu sou misericordioso com o próximo. É como se fosse um círculo virtuoso. Em seguida, nós vimos que bem-aventurados são os limpos de coração, os puros de coração, os que foram purificados pelo sangue do Cordeiro, porque eles verão a Deus. Vimos também, na semana passada, bem-aventurados os pacificadores, os homens de paz, os construtores de pontes. Por quê? Porque eles, e somente eles, serão chamados filhos de Deus. Chegamos então ao final das bem-aventuranças. E nós temos uma dupla bem-aventurança. Jesus fala duas vezes bem-aventurados. E o título do meu sermão é Bem-aventurados os perseguidos. Jesus fala, felizes são os perseguidos. Mas esse termo perseguido no mundo de hoje está muito batido. Porque qualquer ladrão fala que está sendo perseguido.
Não, estão me perseguindo, estão me caluniando, estão falando mal de mim porque eu comprei um jatinho, ou porque eu comprei um duplex, ou porque eu comprei um apartamento lá em Miami. Então o termo o perseguido de hoje está muito banal. Qualquer pessoa fala, não, eu sou perseguido. Mas Jesus não está falando desse tipo de perseguição. Ele fala assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Um pouco antes nós vimos ele falando bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, aquele que é o crente que o Senhor Jesus está falando aqui, porque ele está falando de uma pessoa só, e alguém que é crente, um verdadeiro discípulo, alguém que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Essa pessoa ela tem fome e sede de justiça, e alguém que tem fome e sede de justiça é levado a praticar justiça, a agir com justiça, a ser justo diante dos homens. O problema, irmãos, é que praticar a justiça também produz perseguição. As pessoas não gostam de gente certinha, de gente que quer estabelecer a coisa correta, que quer agir corretamente com o próximo. O mundo não quer isso. O mundo quer saber o seguinte: olha, meu pirão primeiro. O meu pirão primeiro. E Jesus fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mas qual justiça, irmãos? É a justiça de Deus. É a justiça de Deus que é implantada no coração dos homens, que é implantada na sociedade através de cópias de Jesus. Mas como assim, Fernando? Cópias de Jesus? Quer dizer que dá para a gente colocar Jesus numa copiadora, numa máquina de Xerox e apertar ali 50 cópias e vai ser 50 cópias? Não. Mas cada vez que uma pessoa nasce de novo, ela se torna cópia de Jesus. Ela se torna parecido com Jesus. E ela começa uma caminhada onde ela vai se tornar, cada dia que passa, mais parecido com Jesus, até o dia em que ela receberá um corpo glorificado. E o pecado não habitará mais nele. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Lá na primeira bem-aventurança, Jesus falou que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora ele fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus não está falando de 2, de 3, de 4 pessoas. Jesus está falando de uma pessoa. E é muito importante você entender isso. É uma pessoa. É uma pessoa que foi transformada, que está num processo de santificação. O que é a santificação? Santificação é a cada dia que passa, você vai lutando contra o pecado, vencendo o pecado e se aproximando mais próximo daquilo que Jesus é. Você vai se aproximando da aparência de Jesus, vai se tornando parecido com Jesus. Como assim? Atitudes, palavras, intenções. O reino dos céus é do pobre em espírito. E o pobre em espírito é aquele também que pratica a justiça de Deus diante dos homens, que age com justiça nessa terra.
Jesus vai falar mais adiante no Sermão do Monte que se a nossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E é importante lembrar que Jesus vai dizer também que os fariseus eles procuravam ser tão justos que eles, quando iam dar o dízimo, eles davam o dízimo do endro, do cominho, do hortelão, ou seja, de coisinha simples. E aí você fala assim, Fernando, mas é impossível ser mais justo do que os fariseus. Impossível para nós, mas possível para Deus. Nos tornamos justos e mais justos do que os fariseus, mediante a justiça de Jesus, irmãos. É por causa da justiça de Jesus que nós somos justos. É porque Jesus foi justo que nós somos declarados justos diante de Deus. E somos declarados justos diante de Deus para exercer e para viver em justiça diante dos homens. Só que isso causa perseguição. Jesus continua. Novamente ele vai falar: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Irmãos, a chave aqui para nós entendermos a perseguição é Jesus. Nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa de Jesus. E por causa daquilo que Jesus fez em nossa vida, e por causa daquilo que Jesus faz através da nossa vida. E Jesus fala: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa. Ou seja, irmãos, olha que interessante, Jesus está iniciando o discipulado com os 12. E Jesus não chama eles para uma festa com gelo e Cuba Libre, ou com uísque, a gogô. Não, Jesus está chamando aqueles 12 homens, olha que interessante, para serem perseguidos por causa dele. Jesus não está chamando aqueles homens para irem para um cinema. Jesus não está chamando aqueles homens para serem empresários nessa terra ou para serem grandes diante dos homens, exaltados diante da sociedade. Não! Jesus está dizendo: bem-aventurados vocês vão ser quando vocês serem perseguidos por minha causa. O que Jesus está falando? Vocês vão ser perseguidos por quê? Porque vocês são meus discípulos. E o discípulo, o que é o discípulo? É aquele que imita o mestre, que segue o caminho do mestre. Ele não está falando apenas que seriam perseguidos, mas seriam insultados, caluniados. E é interessante, irmãos, que nós olhamos para o Novo Testamento, para os evangelhos, e nós vemos isso, Jesus passando por isso. Nós vemos que o ministério de Jesus envolveu perseguição. E a perseguição veio da onde? Dos fariseus, dos religiosos. Eles perseguiram Jesus. Eles não entravam no reino de Deus e não deixavam os outros entrar. Por quê? Porque eles colocavam uma carga pesada em cima do ombro do povo. Eles tinham tempo de estudar as minúcias da lei de Moisés. E formulavam um monte de regras. Regras absurdas. Que o povo não tinha condição de seguir. É como, por exemplo, uma pessoa que vive no ministério integralmente e ora
12, 15 horas no dia. Querer que nós, que trabalhamos, temos filhos, faculdade, orem 12, 15 horas por dia. Não tem como. Jesus foi perseguido. Jesus foi chamado de demônio, de filho do demônio, de chefe dos demônios. Falavam que ele expulsava demônios pelo dedo do Beelzebu. Irmãos, Jesus está preparando os seus discípulos. É assim que Jesus começa preparando os seus discípulos. Esse é o convite de Jesus. Olha, vocês vão ser perseguidos, insultados, caluniados, mas não porque vocês estão fazendo coisa errada, tá? Não é porque vocês estão fazendo, roubando, pegando propina, fazendo venda por baixo dos panos, vendendo sem nota. Não! Vocês não vão ser perseguidos por causa disso. Vocês vão ser perseguidos por minha causa. Mais adiante, quando Jesus chama, o título do texto é um chamado ao discipulado, Jesus vai dizer o seguinte, olha, o servo não é maior que o Senhor. E se eu estou passando por isso, vocês vão passar por isso. Então, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, por causa de Jesus. Os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha que interessante, Jesus precisa exortá-los a se alegrarem. Quando acontece uma coisa boa com a gente, nós precisamos que alguém fala, fica feliz com isso, você ganhou na Mega Sena. Fica feliz com isso, olha, você ganhou aqui um presente. Você não precisa de alguém te dizer para você ficar feliz. Eu tive um filho, né? Eu fui um pai, eu sou uma mãe agora. Eu consegui uma promoção, fechei um contrato. Você não precisa de alguém chamar para você e falar, você fica feliz com isso. Mas é interessante que Jesus fala, alegrem-se. Quando? Quando vocês forem perseguidos por minha causa. Fiquem contentes quando vocês forem insultados por minha causa. Se regozijem, ou seja, pule de alegria quando o mundo te odiar. É isso, irmãos, que Jesus estava falando. Por quê? Porque grande é a tua recompensa nos céus. Porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, trazendo para a nossa vida. Trazendo para a nossa vida. Os discípulos de Jesus serão perseguidos. Se você e se eu somos discípulos de Jesus, nós fomos perseguidos, estamos sendo perseguidos e seremos perseguidos. De um para outro vai variar a intensidade e o momento. Mas nós seremos perseguidos no mundo. E nós não precisamos da aprovação do mundo, irmãos. Você não precisa ser aprovado pelo mundo. O mundo não precisa dizer que você está certo. A nossa vida tem que estar em conformidade com a palavra do Senhor. É a palavra que confirma se nós estamos certos ou errados. A palavra é a autoridade na nossa vida e não a opinião do mundo. E não a opinião do seu vizinho, e não a opinião do seu parente ou do seu funcionário, ou do seu filho, mãe, pai.
Porque mesmo sendo crente, nós podemos errar em nossas opiniões. Nós temos que ter a palavra como autoridade em nossa vida. E se nós somos discípulos de Jesus, nós seremos perseguidos. É importante, irmãos, que nos discipulados que nós fazemos, principalmente com não crentes, nós mostrarmos logo de cara que ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão é somente para aqueles que nasceram da água e do Espírito. Quem não nasceu da água e do Espírito não vai aguentar ser cristão. E é importante deixar bem claro que seremos perseguidos. Segundo lugar, nós temos que olhar, quando estivermos sendo perseguidos, nós temos que analisar o motivo que causou a perseguição. Nós temos que pensar, Deus nos deu cabeça para pensar, nós temos que pensar. Por que estão falando mal de mim? Por que estão me tacando pedras? Por que estão me perseguindo ou me prejudicando? Por quê? É porque eu sou um mau funcionário, porque eu chego atrasado, ou porque eu não pago as minhas contas, que o pessoal me chama de caloteiro, ou é porque eu fico fofocando a vida dos outros, ou é por causa de Jesus Cristo, do que Ele fez em minha vida e do que Ele faz através da minha vida. Não, eu estou sendo perseguido porque eu brigo com todo mundo. Arranjo encrenca com todo mundo. O pessoal fala de mim por causa disso. Irmãos, nós temos que analisar. Por que estamos sendo perseguidos? A mesma coisa a igreja. Nós vivemos num momento em que muitos pastores, bispos, apóstolos dizem ser perseguidos pela mídia. E nós devemos ser como os bereanos e averiguar o motivo da perseguição. Porque às vezes a perseguição não é perseguição, mas é verdade. Principalmente quando envolve desvio de dinheiro, o uso dos recursos de uma forma não correta. Isso não é perseguição, irmãos. É verdade. Mas a igreja de Jesus será perseguida. A igreja de Jesus será perseguida, principalmente em nossos dias. E já está acontecendo. Hoje eu tenho que cuidar o que eu falo, porque está sendo gravado, vai ficar lá no YouTube. E dependendo do que eu falar, eu posso ser processado. Você está entendendo? Mas bem-aventurados quando eu e você formos perseguidos, caluniados, insultados e odiados por causa do nome de Jesus. Nós temos que cuidar como igreja também. Muitas vezes a gente quer fazer barulho, acordar a vizinhança. A pessoa começa a chamar a polícia. Não é o nosso caso. Mas tem gente que acha que é perseguição e não é perseguição, irmãos. É que a gente é barulhento. Então a gente tem que reconhecer o nosso erro e cuidar para ter para ter a simpatia do povo. Como os cristãos de Atos, eles tinham a simpatia do povo. Não que nós dependemos da aprovação, mas nós temos, lembra da ponte? Nós temos que ter pontes. Devemos também nos alegrar. A nossa recompensa, a nossa alegria, irmãos, não deve estar nessa vida. Nós temos que estar preparados para ser perseguido e ficar alegre com isso. Não é fácil. Não é fácil.
Principalmente porque muitas das vezes a traição vem de dentro da igreja. Jesus tinha um Judas, que o trai com um beijo. Mas Jesus não fica espraguejando contra Judas. Nós não precisamos espraguejar quando formos traídos. Nós devemos ficar felizes, porque grande é o nosso galardão, grande é a nossa recompensa. Por fim, se a palavra de Deus estiver na nossa boca, se nós formos mensageiros do Rei, nós seremos perseguidos da mesma forma que os profetas, que Jesus, que os apóstolos. E nesse mundo moderno, muitas das vezes, ser perseguido vai envolver pagar multas, porque falou a verdade. Nós não devemos deixar de falar a verdade. Nós devemos falar com amor, mas devemos falar a verdade. Nós não devemos abandonar o evangelho de Cristo, que condena o pecado. Nós devemos pregar esse evangelho em sua totalidade, mostrando realmente o que ele é, mas com amor. Concluindo, irmãos, os perseguidos são duplamente bem-aventurados. Os perseguidos seguem o exemplo do mestre, ou seja, vão sofrer por causa do mestre. E os perseguidos são bem-aventurados, seguem o exemplo do mestre, mas terão um galardão, a recompensa que ninguém poderá roubar. Amém, queridos? Que com essa palavra nós venhamos a ter o desejo de ser mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso maior alvo. Porque se formos mais parecidos com Jesus, Deus será glorificado. E nós seremos chamados publicamente de filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, te louvamos pela tua palavra, pelo teu evangelho. Que tu apliques isso em nosso coração, aplique o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, daqueles que estão presentes, daqueles que estão em casa. Que a tua obra seja feita em nosso coração. Nos ajude, Senhor, a nos alegrarmos diante de uma perseguição. Nos ajude, Senhor, a nos alegrarmos diante de um insulto. Nos ajude, Senhor, a nos alegrarmos diante da traição, diante da opressão, diante do ódio do mundo, porque somos cristãos. Nos ajude, Senhor, que sejamos felizes toda vez que vermos a perseguição em nosso encalço. Não por causa da perseguição em si, mas por causa de sabermos que estamos sendo parecidos contigo. Por causa de sabermos que temos um galardão, uma recompensa nos aguardando no dia em que chegarmos na glória. Louvado seja, Jesus, o teu nome. Obrigado, Pai, pelo teu amor demonstrado em Jesus. Que o Senhor nos acompanhe para casa em paz e em segurança. Que essa semana seja uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana para a tua glória. No nome santo de Jesus é o que nós te pedimos. Amém.